Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada a cada um de vocês por estar aqui essa noite conosco. E nosso carinho hoje especial está indo para uma casa muito linda que tem na cidade de Nova Lima. Ela se chama Casa Girassol Fraternidade Espírita Cristã. E a convite deles, nós estamos aqui hoje, vamos falar sobre como os espíritos influenciam em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas ações. Tem tanto de coisas que a gente precisa de fazer realmente essa abordagem, mas antes nós vamos convidar a nossa mega produção, né, Lidinha, para fazer a harmonização musical para nós, mas já estamos mesmo aqui louvando, né, a Deus, agradecendo a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo aos amigos espirituais que sempre nos estão auxiliando nessa nossa tarefa de continuarmos, mesmo dentro dessa reclusão que todos nós estamos vivendo, né? Este cantinho do pensamento que Deus está colocando cada um de nós, ainda assim nós temos tido estes recursos de estarmos encontrando com vocês, de uma forma ou de outra, estamos encontrando com vocês. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigada, nós só temos que agradecer por essas oportunidades de trabalho, querido mestre, querido amigo, na sua seara, se conosco, Jesus, agora e sempre. Vamos lá, na nossa harmonização musical? Vamos. Vocês já conhecem, né? Minha companheira, Vidinha. Então, ela vai cantar para a gente, para já irmos harmonizando. Aqui tá bom? Você pode levantar um pouquinho só para mim? Aí tá joia. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, amor. Boa noite. Você canta comigo? Canta. Aqui só um pouquinho assim. Obrigada. Isso. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada, Vitinho. Boa Boa palestra. Obrigada. É sempre bom, né, ter uma musiquinha. E a letra dessa música, que já é muito, né, conhecida de todos nós, também nós vamos trabalhar isso, né? Essa noite é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, porque a gente já vai mesmo entrando aí
nas benesses divinas. Mas antes, como é que tá a imagem? Aí, som, como diz a produção, som ok, imagem ok, tá tudo certo? Então vamos lá. Vamos continuar, né? Por favor, né? Vamos colocar uma água aí pertinho de vocês, para os nossos amigos espirituais já irem colocando o remedinho que cada um necessita. Certamente nossos anjos de guarda, nossos mentores já estão a postos, né? Dilatando o nosso entendimento para que, além das palavras que nós vamos proferir aqui sobre a inspiração dos amigos, dos grandes amigos que nos assistem, dos nossos guias, mentores, vocês também vão abrindo, dilatando o entendimento para irem chegando às intuições, não é? As orientações necessárias. Som ok, vídeo ok. Então, nós vamos começar com Paulo. Quando Paulo, aos Hebreus 12, 1, ele diz: nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. É o tempo todo. O tempo todo nós estamos rodeados por espíritos, não é? Oi, Guigui, mas como assim? Quem morre não fica lá, não vai para as colônias, não vai para a erraticidade? Não vai. Segundo as estatísticas, e Emmanuel tem uma literatura também que ele corrobora muito nessa informação, e praticamente toda a literatura espírita nos fala muito sobre isso, 80% das pessoas que morrem, porque existe uma diferença, meus irmãos, entre morrer e desencarnar. Tem gente que morre e não desencarna, fica ainda materializado, agarrado, apegado a quê? A matéria, ao corpo, né? Pessoas que cultuaram, né, a vida toda muito a questão das vaidades, fica pegado. Fica pegado aos patrimônios, né? Muito apegado aos patrimônios. Fica apegado aos familiares, não é? Aos cônjuges, principalmente. Então, é uma média aí de 80% que morrem e não desencarnam. Como diz Guigui, não cantam para subir. E nós somos, na verdade, todos espíritos, não é? Existem duas populações, né? Este livro aqui é muito legal, da Terezinha de Oliveira, se chama Jesus, o Cristo, e na página 91, a Terezinha de Oliveira nos traz ensinamentos fantásticos sobre essas duas populações que convivem ao mesmo tempo aqui e agora, não é? Tanto a população nossa, né, no estado físico, quanto a população no estado de erraticidade, nós convivemos todo mundo junto, todo mundo. Nós nos acotovelamos com essa, como diz Paulo, né, com essa nuvem, grande nuvem de testemunhas. Né? E Emmanuel ainda nos diz mais, no livro O Roteiro, ele diz que nós estamos imersos no oceano mental. Então, nós vamos digerindo pensamentos de todo este oceano mental no qual nós estamos mergulhados nele. Emmanuel nos traz uma informação muito interessante sobre essa questão das duas populações, porque ele fala que a população dos espíritos desencarnados, pasmem, vocês não vão acreditar, é impressionante. São 20 bilhões de espíritos desencarnados. Vamos fazer uma continha? Hoje, nós já estamos chegando a quase 8 bilhões de encarnados. 8 bilhões, quase. Como essa informação do Emmanuel é de bastante tempo atrás, e nós sabemos que Deus está sempre criando, né? Deus está sempre criando. Vamos colocar, então, que ao invés de 20 bilhões, já podemos ser aí uns 24 bilhões
de espíritos desencarnados. Então vai dar uma média de 4, né? Uma média de 4. Nós somos 8, né? Não 4, não, 3, 8 vezes 6, 24, 3. Então, cada um de nós tem uma média de companhia de 3 espíritos. É claro que uns andam com uma renca maior, não é? Outros andam com menos, mas, e também depende de como nós vamos atraindo, né, estes espíritos, estes irmãos. Então, vamos lá. Nós temos que nos lembrar do que disse aquele padre francês, Teilhard de Chardin, maravilhoso, gosto muito dele. Gosto de ler as coisas dele, que ele escreveu, né, quando ele estava aqui ainda. Ele desencarnou tem pouco tempo, 1955. Então, Teilhard de Chardin nos trouxe uma pérola fantástica, que ele fala que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana, e não o contrário. Então, nós não somos seres humanos vivenciando uma experiência espiritual, absolutamente. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. E uma experiência humana igual a esta que estamos vivenciando agora é o concurso em nossas vidas. É diferente de tudo que nós já vivemos. Nós já não somos mais infantis, nem aprendizes, nós já estamos bem rodados, bem vividos. Cada um de nós já teve experiências aqui neste planeta, como em outros planetas, experiências fantásticas, mas estamos sendo chamados nesta vida de agora, nessa reencarnação de agora, a um comportamento, a um propósito melhor. Nós já brincamos demais, nós já divertimos muito, nós já fomos extremamente inconsequentes, insolentes, infantis. Agora a hora é séria, porque agora nós já estamos vivenciando, meus irmãos queridos do meu coração, nós estamos vivenciando agora o quê? A separação do joio e do trigo. Agora o papo é sério, agora o papo é reto, agora é trabalho. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Guiguinha, mas não é possível, tanto trabalho, eu vou ficar cansada. Não, trabalho em si mesmo, porque a gente não está aqui nessa terra para ser um boi a mais, um boi a menos na boiada. Nós não estamos aqui reencarnados como salvacionistas, para salvar ninguém. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para nos melhorarmos a cada dia. Então, nós já vamos começar aqui a dar uma olhada em algumas coisas interessantes que vão nos auxiliar neste estudo. Pensamento é tudo. T-U-D-O. O pensamento é nosso, nós já conversamos sobre isso aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. O pensamento é nosso, com raras exceções, graças a Deus, alguém pode ler ou tentar ler, sacar o que a gente está pensando. Mas, por enquanto, nosso pensamento é tudo. E é o pensamento que vai nos auxiliar a sermos mais vigilantes. Por quê? Porque a forma como os espíritos nos influenciam é pelos sentimentos. Mas a ponte é o pensamento. Compreendem? Então a gente vai sentir. Nós vamos passar pelas sensações, pelas emoções, pelos sentimentos. Mas quando chegar nisso aí, o pensamento já foi trabalhado. Entendem? Vamos olhar isso direitinho, porque isso é muito importante. O que Divaldo fala? Divaldo conta o seguinte, que nos Estados Unidos, um grupo de psicólogos, né, americanos, né, claro, fizeram uma enquete sobre quantos pensamentos nós temos por dia e a qualidade destes pensamentos. Podem ficar de queixo caído mesmo, porque é triste. 95 mil pensamentos por dia. É um tráfego, né, produção? Isso. É um tráfego, assim,
incessante, 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 rápido, rápido, na velocidade da luz, né? 95 mil pensamentos em 24 horas, imagina. Porém, 90 mil são lixo, inúteis. 90 mil. O que está acontecendo com a gente? A gente não está tendo controle de qualidade do que a gente está pensando, não é? Nós temos que ficar mais atentos a isso, ficarmos mais vigilantes, não é? Porque nós podemos ter os pensamentos, não é? Não muito agradáveis, não muito nobres, mas a gente não pode deter. Claro que você tem. Assim como você tem a raiva, não é? Mas você não vai detê-la, vai virar ódio. Assim como você tem o medo, mas você não vai deter, porque vai virar pânico, não é? E por aí vai. Então, nós temos que ter uma inteligência. Lembra que a gente já conversou aqui sobre sermos inteligentes, espiritualmente inteligentes? Então, nós temos que substituir. Porque são estes pensamentos, não é? Desagradáveis, de inutilidades, de menos-valia, de coisas tristes, ruins, negativas, que vão nos fragilizando, que vão minando as nossas energias, que vão minando a nossa lucidez, nosso discernimento. E nós temos que ter postura, não é? Fomos criados à imagem de quem? De Deus, não é? Somos luzes, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu este empoderamento, né? Somos luzes, né? Que brilhe a nossa luz. Então vamos dar uma lustradinha, né? Vamos invernizar aí nossa usina mental para só permitir entrar aqui, né? Nessa caixa fantástica, coisas boas. Então, como é que nós vamos substituir estes pensamentos? Que às vezes nos acometem e podem nos levar a enfermidades, a doenças, processos depressivos, não é? Nós vamos substituí-los por mantras. Eu estou fazendo muita questão de falar dos mantras aqui agora no início, porque na última prosa, né, que nós tivemos, eu deixei para falar no final e certamente era domingo de manhã, muitas pessoas tiveram que se ausentar. E aí, durante a semana, Guigui fala sobre os mantras logo no início. Então, vamos lá, rapidinho. Quando você começar a perceber que as coisas não estão muito boas, né? Que estão entrando, estão ao seu derredor, entrando ideias ruins, negativas, prejudicando, não é? Vem quadros, é impressionante, sabe? Eu estou falando isso para vocês porque eu vivo isso também. Então, eu tenho uma vigilância, sim, 24 horas. Olha, é 24 horas de vigilância. Você não pode vacilar, porque começa sutil aqueles pensamentos, daí a pouco vem lembranças, e gente, isso que eu tô falando é tão sério, é tão profundo, só quem vive. Então, vamos lá. Primeiro mantra. Nossa Senhora me abençoa, eu só penso coisas boas. Vamos lá, vamos falar junto. Nossa Senhora me abençoa, eu só penso coisa boa. Vamos falar isso 3 vezes, em voz alta, aonde quer que estejamos. Eu tô lá dirigindo, aí começam a vir lembranças, intuições, sugestões, né, horríveis, às vezes também de caráter de muita depressivos, né, coisas depressivas. Então a gente fala onde quer que você esteja, na rua, no trabalho, dá uma paradinha, Nossa Senhora me abençoa, eu só penso coisa boa. Amigos, é como tirar com a mão. É fantástico. É fantástico. E o segundo, vamos mentalizar nosso Pai amoroso, infinitamente bom, que não pune criatura alguma e que nos ama. A minha mente é a mente de Deus. Vamos repetir comigo?
A minha mente é a mente de Deus. Vamos falar isso? E como eu disse no domingo passado, na última live, se começar a persistir muito, se a minha mente é a mente de Deus, ainda assim, se não conseguir, né, um autodomínio, um autocontrole para se alijar destes pensamentos ruins, você continua. Meus olhos são os olhos de Deus, minha boca é a boca de Deus, meu coração é o coração de Deus. Estão querendo que repita? Então, a minha mente é a mente de Deus. Gente, é fantástico isso, é uma delícia. Você vai sentindo calor, um calorzinho gostoso, não é? Porque você vai dando ordens para sua cabeça. A cabeça que governa o corpo. Guarda isso. Não é o corpo que governa a cabeça que governa o corpo. Isso eu trago da minha mãezinha, que Deus a tenha. Nós temos que ter um cuidado muito grande, meus irmãos, com a ideia fixa. Vamos lembrar Nelson Gonçalves agora. 1, 2 e... Eu amanheço. Vamos lá, produção. Eu anoiteço pensando em ti. Aí a produção falou que não é da época dela. Não era nascida. Presta atenção nisso. Eu estava uma vez em uma reunião na Associação Espírita Célia Xavier, assistindo uma palestra da Dulce Goulart. Tem muitos anos isso, muitos anos. E eu estava sentada lá, eu era a última lá, daquele salão enorme, estava lá, mas eu estava submersa em pensamentos não muito bons. E ela, de onde ela estava, ela veio caminhando, atravessando o salão. Eu pensei, não deve ser comigo. Não deve ser comigo. Pois ela veio caminhando em minha direção, me entregou um papel e falou assim, leia isso aqui agora. E voltou e continuou dando a palestra. Neste papel estava escrito isso. Muito cuidado com a ideia fixa. Eu anoiteço, eu amanheço pensando em ti. Olha que tristeza. Olha que desatino do ser, não é? É ficar tão entregue assim a um tipo só de pensamento. A ideia fixa, ela corrói mesmo os nossos neurotransmissores, corrói a nossa lucidez, o nosso discernimento, a nossa sabedoria, e realmente é muito triste. Então, nós vamos pensar nesse texto maravilhoso do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, influências ocultas dos espíritos. Tem uma pergunta lá que é muito conhecida, né? De todos. Eu tenho certeza que assim que eu falar o número da pergunta, todo mundo já sabe, não é? Que é a pergunta 459. A pergunta é: os espíritos influenciam, né, os nossos pensamentos e as nossas ações? O que vocês acham? Muito bem, é isso mesmo. Vamos ler a resposta. A este respeito, suas influências são bem maiores do que você acredita. Porque frequentemente são eles que nos dirigem. Frequentemente são eles que nos dirigem. Então, como nós já colocamos aqui a questão das duas populações, do percentual considerável, né, daqueles que não atendem ao chamamento, não é? Daqueles que os vêm buscar, porque toda criatura, meus irmãos, toda criatura, por mais elevada ou por mais ínfima que tenha sido aqui na Terra, na hora do desencarne, na hora da passagem, tem direito, benesse, privilégio de ter perto de si os entes queridos que o antecederam para a nossa pátria espiritual. Todos nós, fiquem tranquilos, não tenham receio, que na hora que Deus nos chamar da presença dele, naquele momento ali, nós já muitas horas antes, nós já vamos estar sendo assistidos pelos nossos amigos, afetos, entes queridos,
familiares que nos antecederam à pátria espiritual. Mas o que acontece? Acontece que a maioria das pessoas estão no patamar de vibrações tão inferiorizadas, estão tão materializadas ainda, estão tão apegadas, e muitas vezes, né, tem muitos desencarnes com muito sofrimento, com muita revolta, com muita dor, tem muito desencarne abruptos, não é? Abruptos. Então, as pessoas não veem, não sentem a presença destes amigos espirituais. Mas todos podemos contar com este auxílio divino, não é? Então, eles sim nos influenciam, e nós vamos dar uma olhada nisso, né? Agora, de uma forma assim, que vai ficar bem entendido, não é? Olha aí, vê se vocês... Parece que a luz está cobrindo, né? Tem uma luz cobrindo, mas pode ser que não apareça aí para vocês, né? Tem um rostinho aqui, com um anjinho do lado, e um não tão anjinho assim, né? Do lado de lá. Então, sempre a escolha é nossa. Sempre a escolha é de cada um de nós. Se nós vamos ouvir aqueles que nos trazem más sugestões, maus conselhos, que nos trazem falácias, né? Convites não muito nobres, não muito de acordo com o que nós já aprendemos. Tá dando pra ver, tá? Normal. Tá. Ou então, se nós vamos ouvir aqueles anjos, né? Maravilhosos, nossos guias, nossos anjos de guarda. Então, a escolha é nossa. Nós é que vamos escolher a nossa companhia. Cada um de nós elege as suas próprias companhias, não é? Isso é muito interessante porque está muito de acordo com nosso campo vibracional, de acordo com o nosso comportamento, não é? Com a nossa postura, não é? Como é que é feito, Guigui? Como que a gente elege? A gente elege as companhias pela nossa forma de ser, não é? Sendo pessoas do bem, sendo legais, sendo cordiais, gentis, fazendo trabalhos no bem, vigiando os pensamentos, sendo mais paciente, mais prudente, mais amorosa, mais esforçada, nós teremos conosco também, não é? Estes anjos do Senhor, né? Que vão nos alcançando, nos orientando, nos ensinando, nos intuindo, não é? Cada vez melhor. Agora, se eu sou rebelde, não é? Rebelde sem calça, não é? Se eu quero tudo do meu jeito, né? Se eu sou prepotente, insolente, desrespeitosa, né? Deselegante, deseducada, irritadiça, desagradável, chata mesmo, né? Então, vão estar comigo espíritos terrivelmente chatos. Talvez uns nem vão ficar comigo, nem vão me suportar. Não é? Então, nós é que elegemos, isso é fantástico. Agora, vamos dar uma olhada como que acontecem essas influências. Ou vocês acham que é tão somente dos desencarnados para os encarnados? De forma alguma, de forma alguma. Essas influências, elas vão acontecendo para tudo enquanto é lado, de baixo para cima, do lado invisível para o lado físico. Nós vamos dar uma olhadinha nisso aqui, com muito carinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui no tempo. Tá ok. Tá, beleza. Então vamos lá. Vocês gostaram dos meus fantasminhas? Eu fiquei pensando como é que eu vou representar os desencarnados, não é? Então, as influências dos desencarnados para os encarnados é o que a gente conhece mais, não é? É o que nós estamos, assim, falando sempre. Mas tem influências boas também, não é? Nossos anjos de guarda, não é? Nossos mentores, protetores, nossos afetos que afiançaram, né? Nós estarmos aqui, eles também têm uma influência muito grande, né, sobre nós, né? Mas tem também
a influência negativa, que são os nossos cobradores, né? Os nossos adversários, que nós tivemos este privilégio de estar aqui agora, no corpo físico, e eles não. Aí eles nos acham aqui, nos descobrem aqui. Ah, você está aí, né? Vivendo nesse planeta lindo, azul, né? E eu aqui, né? Nesse mundo triste, sofrendo, vou te perturbar. Gui, por que Deus permite? Deus permite porque ambos os lados, ambas as partes, estão sendo trabalhados, meus irmãos. Por isso que Deus permite. E lembrem o que eu falei, que aquele palestrante maravilhoso lá de Brasília, o Nazareno Feitosa, fala dos nossos obsessores, são nossos o quê? Personal trainers, né? Cada vez que a gente está sendo obsediada, que a gente está sendo prejudicada por alguma, que a gente percebe, a gente sente, né? Por alguma entidade infeliz, a gente vai correndo procurar, não é? Um tratamento, uma casa, um atendimento fraterno, não é? Então, não é tão ruim assim, não. Nós é que temos que ser, o quê? Que eu já ensinei? Inteligentes, né? Atentos, antenados, para tirarmos o maior proveito disso, não é? E outra coisa, não podemos culpar, não. Eu não gosto que culpem os espíritos. Não podemos culpar, porque nós é que atraímos. Gui, por que existe processos obsessíveis? Resposta, porque nós somos obsediáveis. Simplesmente por isso, não é? Simplesmente, já deu para poder entender. Vamos dar uma olhada agora. O contrário, ou vocês acham que não existe? Não é? O contrário. Encarnado, influenciando, desencarnado. Isso acontece muito. Principalmente quando nossos entes queridos são chamados à presença de Deus. Existem pessoas que não dão sossego para quem partiu. Não dão. As vovós, então, são as mais chamadas. Tudo que acontece na casa, vó, vem me ajudar, vó, vem olhar. Né? O filho tá lá aprontando, saracoteando. Se a minha avó estivesse aqui. Não deixa a vovozinha em paz. Vovozinha já tá lá alegre, contente, feliz com o vovozinho, lá numa boa, né? Ou então, nosso ente querido pode estar onde? Pode estar no hospital, não é? Sendo tratado. E aí a gente fica aqui querendo notícia, não é? Nós já conversamos isso aqui, ficou 10, 15 anos de mal com o pai, né? Aí, quando o pai desencarna, vai no centro espírita, deixa os médiuns doidos para trazer notícia, psicografia do pai, não é? Não deixa o espírito lá, né, cumprindo a parte dele, aprendendo, se tratando, porque Deus, em sua misericórdia infinita, todos nós, quando desencarnamos com doenças, né, enfermidades, ou então de forma abrupta, acidente, nós somos acolhidos, meus irmãos, em hospitais espirituais. Tem uma série de livros que se chama O Residente, se vocês quiserem depois, conta várias histórias dessas que acontecem nos hospitais espirituais, não é? E também tem o lado positivo, né, do encarnado influenciar o desencarnado quando ora para ele, não é? Quando mentaliza, quando agradece a Deus o tempo que estiveram juntos, entendem? Então, a influenciação dos espíritos é uma via de mão dupla, não é? Uma via de mão dupla. Vamos pegar esse caso aqui agora. Desencarnado influencia desencarnado? Sim, influencia sim. Vou contar para vocês uma história muito interessante do Lampião, Virgulino Ferreira, né? Este fato, ele é narrado pelo Marcel Mariano, é um palestrante muito legal, também gosto dele. Acho que ele é presidente da Federação Espírita da Bahia. Então ele começa falando assim: vocês sabiam que nós tivemos notícia que Lampião, né, Virgulino Ferreira, está ajudando no mundo espiritual? Que isso, Marcelo? Você tá louco? Doutrinando, ajudando? Não, doutrinando não.
mas ele está ajudando no umbral. Então, ele continua contando. Dr. Bezerra de Menezes teve uma incumbência de descer, né, nas regiões mais profundas do umbral. Por falar em umbral, qualquer dia desse nós vamos fazer uma prosa boa dessas sobre o umbral. Estou até pensando, vai ser assim, você tem medo do umbral? Nós vamos falar, vai ser interessante, nós vamos falar. Então, voltando ao assunto do Lampião, o Dr. Bezerra de Menezes já tinha ido várias vezes neste plano astral bem sofrido, né? Bem sofrido, que é aquelas zonas umbralinas, as infra, né? Bem sofrido, e não tinha conseguido êxito. Por quê? Porque o Dr. Bezerra chegava, o espírito não ouvia, não sequer sentia ali aquela presença iluminada. Então, o Lampião falou, doutor Bezerra, eu posso ajudar o senhor? Aí o doutor Bezerra falou, pois não, pode ajudar sim. Então, o Lampião desce, se coloca de frente para o espírito o vê, né? Por quê? Por causa do padrão vibracional, né, de ambos. Então, ele mostra aquela peixeira para o espírito e só diz assim, doutor Bezerra está te chamando, você vai por bem ou por mal? Pronto. E foi resolvida a questão, porque logo, logo, o espírito, né, vendo o Lampião, foi embora com ele e o doutor Bezerra de Menezes conseguiu soerguê-lo. Então, existe isso sim, existe influenciações entre os espíritos, e a gente vê isso muito, né, nos livros de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários, a gente vê isso demais nas histórias todas que contam, como que uns vão, assim, ajudando aos outros, e também tem influenciações negativas também, né? Isso também acontece, dos espíritos inimigos se reencontrarem no plano espiritual, e há todo um trabalho aí para que eles sejam confrontados, assistidos por outros, né, espíritos mais iluminados, para que eles possam combinar, né, vários encontros para ir acontecendo perdão, para que eles reencarnem outra vez, e geralmente vem, sabe como? Na mesma família. Mas isso é assunto para outra prosa nossa. Vamos dar uma olhada aqui agora, por último, na influenciação de encarnado para encarnado. É muito fácil nós percebermos, né, o quanto isso é comum, porque eu vou contar para vocês, viu? Tem cada encarnado que nos dá tanto trabalho, não é? Que a gente fala assim, tá parecendo um obsessor na minha vida. Não acontece isso? Isso acontece sim, né? Às vezes, não existe respeito, né? Não existe colaboração, não existe paciência, tolerância. E aí, o que vão acontecendo? Muitas brigas, né? Isso acontece muito no núcleo familiar, espíritos aqueles que eu contei para vocês, reencarnam e aí se estranham. Mas também vamos falar de coisas boas, também tem coisas muito boas, né? De encarnado para encarnado, né? Tem verdadeiros anjos, não é? Que Deus coloca em nossas vidas. Eu não teria mãos nem pés para contar quantos anjos eu tenho encontrado no meu caminho. A produção está fazendo assim, ó. É verdade, produção. É verdade. Tantas pessoas maravilhosas, né? Que nós temos encontrado. Ontem, na nossa reunião mediúnica, a nossa diretora, né? A Norma Cerqueira, nós gostamos muito dela, e nós acabamos conversando sobre essa questão, o que está acontecendo agora, que não estão havendo mais reuniões mediúnicas, né, de doutrinação, desobsessão, até que atendimento fraterno está, viu, meus amigos? Tem muitas casas fazendo atendimento fraterno virtual, viu?
Não vão ficar desesperados, não. Eu sei de muitas casas que continuam dando assistência. Agora, aquele trabalho mesmo, né? Ali de desobsessão, nós conversamos muito sobre isso ontem, e também é uma informação interessante sobre influências. O que a nossa dirigente nos disse? A Norma. Ela nos disse o seguinte, que os espíritos, eles são todos soltos, não é? Todos soltos, porque eles não estão sendo encaminhados, né, para estes lugares. Porém, ninguém está ficando sem assistência. Então, o que está acontecendo? Nós, os médiuns, continuamos trabalhando. Não lá, na reunião mediúnica fechada, dentro da casa espírita, mas continuamos trabalhando em nossos lares, continuamos trabalhando durante o sono, vamos falar hoje ainda também, a influenciação durante o sono. Prepare que eu tenho uma bomba, tá? Prepare sobre o sono. Casa Girassol, estou pedindo para você avisar que eles estão fazendo atendimento fraterno. Então, fantástico. A produção está avisando que estes anjos de luz lá da Casa Girassol, gente, este pessoal é tão lindo, vocês não acreditam o trabalho que eles fazem com a comunidade. Lá tem aula de costura, aula de violão, eles cortam cabelo, tem evangelização, tem bazar, tem sopa, tem lanchinho, eles fazem visitas, eles são tudo sangue novo, gente que trabalha mesmo. E eles estão avisando aqui, não é? Que estão fazendo atendimento fraterno, não é? Então voltando ao assunto, fiquem tranquilos, viu, meus queridos? Os espíritos, ainda muito ignorantes, muito infelizes, não estão dessa forma tão permissiva, soltos por aí, não. Todos estão sendo assistidos e, conforme eu ia dizendo, nós, os médios, continuamos trabalhando durante o sono. Todos estamos trabalhando durante o sono e vamos nos trabalhando também, não é? Nossa reforma íntima, nossa mudança de hábitos, porque hábitos todos os temos, uns têm bons hábitos, outros têm maus hábitos, vamos trabalhando isso, por quê? Porque se eles estão se achegando a nós, se Deus está permitindo, né, que muitos de nós, não gosto de falar esses nomes, nessa reclusão aí que a gente está vivendo, não é? Nessa reclusãozinha, nesse cantinho do pensamento que Deus está nos colocando a cada um de nós, não é? Nós todos estamos auxiliando na grande obra de Jesus. E só mais uma coisa que eu queria contar para vocês. Lembra que a gente conversou aqui sobre o culto do Evangelho no lar? Quando eu citei agora a nossa querida amiga Norma, eu me lembrei de um detalhe muito interessante quando a gente conversou sobre a água fluidificada, vocês se lembram? Porque depois muitas perguntas vieram assim, Guigui, mas na minha família tem uma pessoa que bebe, e bebe todos os dias, como é que nós podemos fazer? E então tiveram várias perguntas, eu recebi muitos e-mails perguntando, sabe? Sobre essas questões aí né? do teor alcoólico para mais, como que a gente deve fazer. Só vou contar para vocês como é que a nossa querida Norma faz, né? Ela conta pra gente que quando ela fazia o culto lá, que o marido ainda era vivo, e que ele, né, se dava, né, a estes arrobos alcoólicos, ela fluidificava a cachaça dele. Simplesmente isso. É isso que a gente pode fazer. Né? Nós não vamos forçar ninguém da nossa família para vir conosco fazer o culto do Evangelho no lar, mas o que eles estiverem bebendo, vamos rogar a Deus, se é vinho, se é cachaça, se é cerveja, que a espiritualidade maior fluidifique, né? Então vamos para frente, não é? Quanto tempo aí que nós temos? Lá encerra 8h30? Tudo ok, falta Tudo 15 okay. minutos. Só? Não acredito, gente. 20. Eu não falo para vocês que o tempo aqui é mais rápido, então vamos rapidinho, tem muita coisa interessante para a gente poder olhar. Então, a pergunta 469 deste mesmo capítulo, né, do Livro dos Espíritos, capítulo 9, é o seguinte: como nos afastarmos, como nos alijarmos dos maus espíritos, né? Como é que nós temos que fazer? Primeiro de tudo, fazendo bem. A maior soma de bem que nós pudermos fazer, e nós temos 24 horas, não é? No dia, 168 horas na semana, 10.084
minutos durante a semana, não é? Aguinha, uma aguinha aqui. Caneca bonita. Saúde. Então, primeira coisa, fazemos o bem. Se a gente continuar fazendo o bem, fazer o bem como? Palavras, pensamentos e obras, não é? Não é só fazer o bem. A pessoa vai lá, faz aquele tanto de trabalho voluntário, mas continua. Boquinha suja, cabecinha suja, não é? Então vai continuar. Não, mas eu sou tão boa. Eu ajudo na cesta básica, eu faço campanha do quilo, eu visito creche, mas eu sou arrogante, né? Continuo com ideias bem promíscuas, me dou ainda vícios. Tá bom, fazendo trabalho voluntário tá bom, mas precisamos de melhorar o todo, é a reforma, não é? Então, fazer a maior soma de bem. Vigiar e orar. Vigiar. Mas não é vigiar o vizinho. Não é vigiar o vizinho, nem vigiar o marido, nem vigiar a amada, não é? É vigiar-se a si mesmo, não é? Vigiar. Por que vigiar antes de orar? Porque se a gente não vigiar, a gente não consegue orar. Né? A cabecinha está tão atormentada que não consegue. Então, vamos vigiar e orar. Mas, para nós vigiarmos, nós temos que vigiar a nós mesmos, primeiros, não é? Nos vigiando, nós não vamos julgar tanto. Presta atenção. Cada vez que eu julgo uma pessoa, menos tempo eu terei para amá-la, para respeitá-la, para agradecer a Deus a presença dela, seja quem for. Percebem? Então, nós temos que ter um cuidado enorme em não julgar. Não julgar. Como é que é? Cada um com seu, cada qual. Já ouvi isso, não é? E, show maus pensamentos. Mas é show mesmo, né? Minha cabeça não pertence a vocês, não é? E vou contar para vocês. Cada pensamento negativo é uma oração ao contrário que a gente faz. Por isso é que nós temos que vigiar. Orar ao contrário é muito triste. Vai nos dilatar, propiciar muita angústia. Vamos perder muita energia. Então, presta atenção nisso. Pensamentos negativos são orações ao contrário. Nós temos que ser mais humildes, termos mais humildade, não é? Porque se nós continuarmos muito orgulhosos, né? Aqui, narizinho em pé, muito prepotentes, insolentes, donos da verdade, só quero venha a nós, vosso reino nada, não é? Como é que nós vamos alijar de nós esses tipos, né, de irmãos que também foram assim, e não é porque desencarnaram que viraram santos, pelo contrário, né? As qualidades, as virtudes e os defeitos exacerbam quando a gente desencarna. Ninguém vira santo, porque morreu. Ninguém. Então, e vamos lutar contra vícios e paixões. É o que mais atrai uma comunidade, né? Só não, umzinho não, nem dois, nem três não. Eles andam às rencas, é uma comunidade. Opa, tem um ali que tem vício tal, vamos lá beber com ele, fumar com ele, cheirar com ele. Questão da promiscuidade, que é seríssimo, viu? Paixões também, né? Vamos gostar de tudo, vamos gostar de futebol, vamos gostar de política, vamos gostar das pessoas, mas nos tornar refém disso, não é? Colocando em risco nossa saúde mental, espiritual, física, nossa vida, nossa energia, é falta de inteligência. Eu não me canso de chamar a atenção. Sejamos inteligentes para aproveitar da melhor forma possível, com qualidade, essa oportunidade, essa bênção que estamos tendo nessa vida aqui agora. Não sejamos bobos, tolos, sabe? De nos deixarmos levar nessas pegadinhas de vício, de paixão, de ilusão, né? De muitos desejos. Vai que Deus atende. É um perigo, não é? E vamos dar uma olhada aqui. Que Emmanuel nos diz. Olha que interessante. O contrário, né? A frase popular é assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Não é? Aqui é o contrário. Me diga o que tu pensas, e eu te direi com quem tu andas. Não é fantástico? Me diga o que tu pensas,
e eu te direi com quem tu andas. Então, nós... Tá vendo como é que a gente vai trabalhando aqui, o pensamento o tempo todo? Porque o pensamento é a ponte que vai nos ligando, não é? Nos ligando tanto ao bem quanto ao mal, né? Tem um autor, tanto de livros quanto de filmes, que a Soeli Caldas Schubert cita ele muito, é o Jack Canfield. Ele tem uma frase interessantíssima sobre a nossa mente. Ele fala que a nossa mente é tão poderosa quanto o raio laser. Mas é verdade. Nós ainda não temos todo o controle, né? Toda a sapiência, a expertise do que nós podemos fazer com a nossa mente. Raras pessoas têm, né? Mas vamos nos esforçar, né? Para utilizarmos da melhor forma possível em prol de nós mesmos, né, nos aperfeiçoando, este potencial, essa usina de forças magnífica que nós temos, que é a nossa mente. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão do sono, né, que eu prometi para vocês. O que foi, produção? E perguntas. Tá, vou falar rapidinho aqui sobre o sono e vou abrir para a gente fazer perguntas, né? Responder algumas perguntas que Deus, né, nos inspire para que a gente possa ter condições de fazer. Sobre o sono, tem uma frase linda no Livro dos Espíritos, né? Que é uma resposta à pergunta 402 sobre o sono. Então, olha que a espiritualidade maior respondeu para Allan Kardec sobre o sono. O sono é uma janela que Deus abre para nós termos contato com os nossos amigos do céu. Olha que lindo! O sono é uma janela que Deus abre para que a gente tenha contato com os nossos amigos do céu. Porém, se não tivermos cuidado de nos preparar para dormirmos bem, o que vai acontecer? Vai abrir essa janela. Mas não vão ser para amigos, não. Se nós não orarmos, se nós não colocarmos as nossas mãos para o céu, rogando a Deus, não é? Inspiração, tome em vossas mãos, Mãe Maria Santíssima, o meu espírito, e me permita uma noite tranquila e refazedora, não é? Se nós não trabalharmos a nossa mente, já ir descansando, né? Nos alijando dos problemas do dia, das confusões, respirarmos fundo, não é? Deixarmos um copo d'água próximo de nós, elevarmos os nossos pensamentos. Meus queridos, nossos espíritos não vão alçar voo, vão rastejar com todo respeito pelas cobras, que nem cobra pelo chão. Temos que ter este cuidado. Por quê? Porque durante o sono, nós vamos nos reencontrar com os nossos amigos queridos, com nossos afetos do nosso coração, estes que já nos antecederam, e é por isso que a gente não morre de saudades. Exatamente, porque a gente se reencontra, são os amigos do céu, não é? E lembra que eu ia falar para vocês uma bomba, uma notícia? Vou falar agora, rapidinho, porque quem vai pesquisar são vocês, tá? Isso que eu vou falar agora. Existem influências sexuais durante o sono, mas muita influenciação nessa área da sexualidade, da sensualidade. Existe uma influenciação muito grande mesmo. Então, por isso que tem que ter uma vigilância, porque aquilo que a pessoa não realiza durante o dia, e a cabecinha tá cheia, né, de ilusões, de desejos, né, mas aí ela já vai, né, aprendendo, já vai se autoeducando, controlando, mas aí se ela não tiver uma vigilância muito grande, ela pode ser levada para essas experiências não muito interessantes. Então, vocês vão para casa, tá? Vou dar um para casa aqui para vocês. Vocês vão pesquisar sobre os espíritos íncubos e súcubos, tá? Vocês vão... Espíritos íncubos, espíritos súcubos. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um trecho lá que fala sobre como é que Santo Agostinho começou a lidar com isso. Então, é muito importante que a gente saiba disso para nós ficarmos cada vez mais vigilantes, né?
para não sermos levados ao roldão. Mas não é só para esse tipo de experiência que nós podemos ser levados, se não formos vigilantes, né, nos prepararmos, não. Nós podemos também ir para verdadeiras algazarras, farras, não é? Bebedeiras e muitas coisas, né? Podemos ir para umbrais, para lugares tenebrosos. No outro dia a gente acorda, né, um cansaço, irritada, nervosa, vai saber onde que o espírito esteve, né? Nós vamos agora, então, abrir para algumas perguntas. Produção, pois não. À noite, sinto presenças ruins, desde a quarentena. O que fazer? Então, isso é comum, né, a todos nós, né, como nós falamos aqui, a espiritualidade está sendo trabalhada por nós mesmos agora, já não é mais nos lugares fechados das casas espíritas, então todos nós somos médiuns, na verdade, todos nós temos uma sensibilidade mediúnica muito grande, não é? Então já vamos trabalhando isso. Não é? Agora, isso vai ser trabalhado, não é quando a noite chegar, não, é de manhã. De manhã você já começa, né? Te propiciando um dia melhor, com mais proteção espiritual, com mais amparo dos amigos. Tem vários livros, né? Que a gente pode andar com eles na bolsa, abrir, ler uma lição, anda sempre com alguma oração, né? Que a gente chama de gatilho mental, são aquelas oraçõezinhas que a gente dobra, coloca assim na bolsa, na carteira, né? Sempre que eu faço palestra, eu distribuo, agora não tem como, mas façam isso. E já vão se preparando para quando chegar a tardinha, quando chegar a noite, já está tudo bem, como eu disse antes, né? Fazendo as orações, põe uma música tranquila, faz uma respiração, vai oxigenando o cérebro, pedindo a Deus misericórdia, que você vai ser um instrumento de amor, de paz, para todos estes que estão te buscando para ganhar um pouco mais de luz. Próxima. Tá pedindo para repetir o mantra. Assim, é muito bom mesmo, sabe? Nós temos que mentalizar e que guardar isto. Nossa Senhora me abençoa, eu só penso coisa boa. Né? Fala 3 vezes, mas presta atenção. Vigia, não é? Não é porque falou o mantra que vai, por um milagre, tudo ficar lindo cor-de-rosa. Aqui, igual minha roupa, rosa cheia de flores. Não, né? Faça o mantra que, né, Nossa Senhora, as mensageiras, né, da falange dela vão continuar nos ajudando, mas vamos fazer a nossa parte também, que nos cabe. E o outro mantra é: minha mente é a mente de Deus. Né? Minha mente é a mente de Deus. Com toda a fé raciocinada, toda confiabilidade nos desígnios do Pai para cada um de nós. Próxima. E a outra, para você falar de novo, rapidinho sobre a questão de vigiar o pensamento. Da vigilância. O que tem que fazer para vigiar a cabeça, vigiar o que pensa? E o outro está brincando que a reforma íntima demora muito, a reforma dele. Olha, quem falou aí que a reforma íntima está demorando, às vezes são várias encadernações, viu? São várias, mas não vamos desistir, não. Já vamos começar fazendo alguma coisa agora. Sobre essa questão da reforma íntima, a gente passa pelo autoconhecimento. O que Santo Agostinho diz? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Ele fala, repetindo, né? Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Não é? A partir do momento que a gente vai se conhecendo, nós vamos nos percebendo das nossas tendências e vamos trabalhando as nossas tendências. Gente, nós estamos aqui para isso, para trabalhar, né? Nós precisamos de ir melhorando, não é? Emendando a do pensamento... Não, mas tem uma outra pergunta antes dessa. Não, só do pensamento. Sim, a do pensamento. A influência do pensamento, e Thelma está pedindo para você aliar junto à questão do pensamento, falar do que está assistindo na televisão, música. Sim. Como é que faz para vigiar? A pergunta dela foi para vigiar o pensamento? Vigiar o pensamento com a influência. Então, nós temos que nos ater... Gostei dessa pergunta, viu? Gostei. Nós temos que ficar bem espertinhos com o primeiro pensamento. Porque o que acontece conosco? Quando a gente dá conta, já tem 5, 10 minutos que a gente está naquele perrengue todo. Já tem 5 minutos.
Nossa, por que eu não, né? Então, mas pera um pouquinho. Por que eu estou pensando isso? O que puxou? Como é que foi puxando isso? Não é? Então, o que eu estava sentindo? Qual o sentimento? Né? Foi um sentimento de menos-valia? Foi um sentimento de muita vergonha, muita timidez? Não é? Que pensamento que está me levando, não é? O que há em mim, dentro de mim, que eu tenho que trabalhar, que está fazendo com que eu tenha estes pensamentos? Que menos-valia é essa? Não é? Que falta de amor, que falta de perdão, de auto-amor e auto-perdão. Então, nós temos que prestar atenção no primeiro pensamento. É um exercício, sabe? A gente não consegue isso assim rapidinho, não. Eu já faço isso, eu já vigio o primeiro pensamento, sabe? Às vezes acontece muito isso comigo dentro do banheiro. A hora que eu vou, assim, escovar dente, aí começa, eu estava no lugar fechado, eu abro a porta do banheiro e falo, com licença, Nossa Senhora me abençoe, só penso coisa boa. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar onde que isso acontece mais conosco, não é? Para a gente poder ter esses insights, não é? E vigiar. Tem que vigiar o primeiro pensamento. A partir dos primeiros, das próximas vezes, você já vai ficar mais esperto e não vai permitir que o primeiro pensamento se instale, não é? Produção? Tudo bem? Tudo bem. Eu encontrei aqui no livro Evangelho, segundo o Espiritismo, a página, é na página 31, é no capítulo 1º, tá? No item 11, é o último item deste capítulo 1º, tá? Que fala sobre estes espíritos íncubos e súcubos, que eu pedi a vocês que fizessem para casa e que fizessem essa pesquisa. Todos nós temos que realmente ter conhecimento disso para nos fortalecermos mais e trabalharmos em nós estes vícios que os nossos espíritos já estão impregnados de muitas e muitas e muitas encarnações. Mas agora, repetimos, é diferente. Já brincamos muito, já fomos muito inconsequentes, agora está já havendo a oportunidade de nos melhorarmos. Estamos todos recebendo recursos para isso. Tudo bem? Então, nós já temos que encerrar, né? Vamos encerrar. Graças a Deus, né? Fazer uma oração, moça. Eu queria recomendar para vocês tanto os mensageiros que trazem lá muitas histórias dessas influenciações, né? Também eu quero recomendar para vocês o livro Palco das Encarnações, que traz uma história fantástica do Augusto, que ele reencarna 2 vezes nas mesmas propriedades do pai dele. A primeira vez ele vem como escravo, a primeira vez ele vem como filho desse proprietário, e a segunda vez ele vem como escravo. Então, são livros que vão nos auxiliar muito essa questão das encarnações. Não deixem de ler, viu? Tem também uma história no livro Nosso Lar, sobre desânimo, como que uma falange de espíritos bem vingativos consegue levar à bancarrota uma família inteira só com influenciações bem cruéis, impingindo desânimo a eles. Por favor, não deixem de ler, viu? Me parece que é a lição 39, se chama O Poder das Trevas, está no livro Nosso Lar, tá? Não deixem de ler, porque, veja bem, nós não podemos ficar só com isso aqui, que nós acabamos de falar, né? Cada um de nós tem que buscar um pouco mais de informações para ir sedimentando, cristalizando, consubstanciando estes ensinamentos todos no nosso coração, na nossa cabeça, no nosso entendimento. Muito obrigada, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, neste momento, mestre amado, médico querido, amigo, estamos aqui com os nossos corações plenos de alegria, de muitas alegrias, por estarmos ainda no beabá das suas lições, mas já
soletrando a palavra amor e nos imbuindo de muita coragem para prosseguirmos nessa caminhada junto do Senhor. Toma as nossas mãos em vossas mãos e fique sempre conosco. E permita que tenhamos tanta sabedoria, tanta luz, que vamos estar também com o Senhor, no seu colo, no seu abraço. Graças a Deus. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada.